Fala pro pessoal que tá aqui pra reger o canal Sessão Nerd ao vídeo. Novos detalhes que você perdeu em Capitão América, o Primeiro Vingador. E esse foi o patrocínio do Edson, Muito obrigada por esse patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá, reagir. Capitão América, o Primeiro Vingador, foi lançado em 2011, trazendo a história de origem de um dos maiores heróis da Marvel. E agora que a saga do infinito está completa, não param de surgir novos detalhes que estavam escondidos há muito tempo neste filme. São referências aos quadrinhos, à cultura pop, aos filmes anteriores, posteriores e easter eggs incríveis. Por isso hoje você vai conhecer todos os detalhes e referências que perdeu em Capitão América, o Primeiro Vingador. Os detalhes estão na ordem que aparece no filme, então assista até o final para não perder nada. Postamos vídeos novos todas as semanas, então se inscreva para ficar por dentro das novidades em primeira mão. Dito isso, se é fã da Marvel, já deixa seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. O filme começa mostrando o Capitão América sendo encontrado na nave em que ele cai no final deste filme. Pulamos então para Thornsberg de 1942, que é a mesma cidade vista em Thor, onde Odin batalha com os gigantes de gelo e que veríamos virar a nova Asgard em Vingadores Ultimato, devido à destruição de Asgard em Thor Ragnarok. Sim. A chegada de Johann Schmidt marca a primeira vez que é visto o logo da Hydra no CM. Este é um dos vilões mais antigos do Capitão América, aparecendo... Desculpa, gente, sempre que eu vejo ele entrando assim, eu lembro do Eu lembro do personagem do... Não sei se é do Street Fighter. Tem um personagem que tem um cap. Eu acho que é do Street Fighter. É igualzinho. Pelo menos na minha mente. Edição número 7, em 1941. Nos quadrinhos, o Caveira Vermelha estava sempre em busca do Cubo Cósmico, sina que foi substituída pelo Tesseract nesse filme. E como bem diz Johann, o Tesseract era a joia da sala de tesouros de Odin. O que é visto nos filmes de Thor, quanto no livro que Eric Selvig folheia. Mas os laços com Thor não param por aí. O Tesseract está escondido em uma escultura de Yggdrasil, a árvore do mundo, que também estava na porta em que Hela arrombou em Thor Ragnarok. A serpente é uma representação de Jormungand, eu acho que fala assim, que Thor luta nos quadrinhos. E Johann finalmente encontra o misterioso cubo. E o Führer anda procurando bugigangas no deserto. E essa fala é uma referência aos caçadores da Arca Perdida, onde os nazistas procuram pela Arca da Aliança no deserto. O diretor de Capitão América, o Primeiro Vingador, trabalhou na produção de Indiana Jones. O vilão então atira no guardião do Tesseract. Morri! Espirrando sangue em seu broche, um aceno a aparência dele adiante. Antes do tiro, ele diz: Você vai queimar? Eu já queimei. Indicando que Schmidt já passou pelos experimentos que o tornam Caveira Vermelha. Ele ainda ajeita sua máscara, que viremos remover adiante. E olhando atenciosamente, é possível perceber a junção dela bem... Spoiler pra ela. Eu tô entendendo. Isso aconteceu no primeiro filme? Acontece no primeiro filme. Eu vi esse filme 3 vezes e eu não lembro disso. Máscara, que viremos remover adiante. E olhando atenciosamente, é possível perceber a junção dela parece bem um Filch. aqui, ficando visível durante vários outros momentos, como neste um pouco mais aberta. Assim, o filme passa a mostrar o drama de Rogers para conseguir ingressar no exército. Na cena maneiro, da briga fora né? do cinema, o rapaz ainda o efeito magricelo que fizeram. demonstra sua obsessão por escudos, pegando a tampa do lixeiro para pra se se proteger. proteger, né? Que veríamos uma criança repetindo no final deste filme. Verdade. Após levar alguns socos, ele diz: Posso fazer isso o dia todo. se tornando ele uma de mesmo? suas frases Que mais legal. famosas no CM, sendo repetida no final deste mesmo filme, Posso fazer isso o dia todo. além de Guerra Civil Posso fazer isso o dia todo. e Ultimato. Posso fazer isso o dia todo. Isso, Buck surge a fim de ajudar e convida Steve para a Stark Expo. Por quê? Aonde vamos? Ao futuro. Ele está se referindo à exposição, que apresenta muitas inovações futuristas. Entretanto, também um aceno ao fato dos dois irem parar. Gente, sabe o que é muito legal? O quê? Quando eu vi o Capitão América 2 sem ver, tem o Bucky, né? Como assim viu sem ver? Você tava prestando atenção. Porque eu tava prestando na TV, acho que na Globo, sei lá o que é. E aí eu vi o Bucky, eu não sabia quem era o Bucky. Eu não associei. Aí eu, nossa, ele é muito legal, não sei o que. Depois eu descobri que ele era eu. Faz muito sentido ele ser legal. Pra mim. Que fofinha. Que tu... Viu o importante? Porque tem toda a história, entendeu? Ou seja, eu sou inteligente sem ser. Você Ser perceptiva. Eu pego na minúcia do negócio, entendeu?
que apresenta muitas inovações futuristas. Entretanto, também um aceno ao fato dos dois irem parar no futuro mais à frente no CM. Legal perceber a palavra futuro. E na exposição vemos um carro voador. Não quero ser chato, porém isso lembra muito o filme que eu gosto e que a Marvel vive referenciando. É mesmo? Havíamos presenciado uma Stark Expo em Homem de Ferro 2. Descobrimos agora que essa era uma tradição que permanece desde Howard Stark, pai de Tony Stark. A exposição ainda possui um aceno sutil à própria empresa. Além de um uniforme do Tocha Humana, que nos quadrinhos era originalmente um androide, criado pelo professor Phineas Horton, cujo nome também está aqui em cima. A cápsula é igual à vista em sua primeira aparição, quando Tocha Humana não podia ter contato com o oxigênio, senão pegava fogo. Chris Evans interpretou o Tocha Humana no filme Quarteto Fantástico, tornando essa uma ótima referência. Eu não sabia que era ele. Eu também não. Não tem nada a ver com ele. Já tem, mas não tem. Quando ele falou, eu... Fora que ele é insuportável no filme, né? E o Capitão América é muito legal. Sim. Mas, nossa, que Howard diferença. Stark apresenta sua tecnologia para fazer carros voarem, o que nos quadrinhos faz parte do equipamento da SHIELD e apareceu na série Agente da SHIELD. Também não deve ser coincidência eles terem a mesma cor, pois o carro visto aqui lembra uma versão dos anos 40 do carro do Agente Coulson. Após a apresentação, ouvimos a música Make Way for Tomorrow Today, tema da Stark Expo, ouvida em Homem de Ferro 2. E eu vou estar aqui conferindo toda... Steve é teimoso e tenta se alistar novamente durante a feira. Ao fundo, é visto um cartaz real da Segunda Guerra Mundial, convidando a se juntar à Marinha, revelando o cuidado da Marvel em misturar o mundo real com as HQs. Buck se despede de Steve. Não faz nenhuma burrice até eu voltar. Como eu poderia fazer? Está levando a burrice com você? Da mesma forma que viria a acontecer em Vingadores Ultimato. Não faça nada estúpido até eu estar de volta. Eu não ia conseguir. Tá levando toda a estupidez contigo? Steve então conhece o Dr. Abraham Erskine, Dr. Abraham Erskine, que viriam ser homenageado na escola de Peter Parker, em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Vídeo completo desse filme nos cards. Certo. A primeira cena do Dr. Zola, projetado numa tela, é um easter egg à sua forma nos quadrinhos e animações, onde ele é retratado como um rosto em um corpo androide. E depois ele aparece o rostinho dele no computador, né? Mais pra frente. Isso também reflete seu destino posterior em Capitão América 2, O Soldado Invernal, em que sua consciência foi transferida para um supercomputador. Numa das imagens que Schmidt tem em sua mesa, está um soldado sendo capaz de matar um dragão devido ao poder do Tesseract, poder que ele está buscando. Qual o seu nome, soldado? Gilmore Hodge, Vossa Majestade. Esse personagem sem muita relevância vem diretamente das HQs, onde também era um dos concorrentes de Rogers para se tornar um super soldado. Mais tarde, assim que voltamos à base da Hydra, está tocando uma música de Richard Wagner, cujo Hitler era grande fã. Também é um artista pintando o retrato de Schmidt. Note que só há tinta vermelha na paleta, indicando que o vilão está sem sua máscara de pele. Passando a cena novamente, é realmente possível ver ele como Caveira Vermelha, antes de apagar a luz. Neste filme, acompanhamos o desenrolar da paixão de Steve pela agente Carter. As mulheres não andam muito fazendo fila pra dançar com um sujeito do meu tamanho. Algo que só seria resolvido no último filme do CM, Vingadores Ultimato. Durante a cena do experimento com Rogers, ouvimos falar dos raios Vita. Cobaia raça torrada com raios Vita. Algo fiel à origem do herói nos quadrinhos. Ao receber o soro, ele abre seus olhos igual ao Bruce Banner, em Hulk de 2008. Normalmente abre mesmo, O que se torna um detalhe interessante, já que se trata do experimento recriado em Hulk. Neste cilindro, podemos ler Raio Vita, desenvolvido por Dr. Rainstein, que nas HQs é um dos codinomes do Dr. Erskine. Caralho. Após o sucesso do experimento, os cientistas sofrem um atentado, culminando na morte do doutor. Um aceno visual à morte de Hal Vinson, em Homem de Ferro 1. É verdade. Nossa, Steve corre pela cidade atrás do bandido, quando mostra novamente sua obsessão por escudos, e principalmente os que possuem estrelas desenhadas. É verdade. Ao capturar o malfeitor, ele toma uma pílula de cianeto e diz: se cortar uma cabeça, duas nascem no lugar. Essa frase faz parte da mitologia grega, por trás de um monstro chamado Hydra de Lerna, mas também é uma citação utilizada com muito bom ele botando o logo do dinheiro pra tapar. Mitologia grega, por trás de um monstro chamado Hydra de Lerna, mas também é uma citação utilizada o nome deles, constantemente nos quadrinhos, ouvida muitas vezes neste filme. Se cortarem uma cabeça, mas duas cabeças nascerão. E também em Capitão América 2. Corte uma cabeça e duas surgirão em seu lugar. Steve é ignorado pelo coronel. E você não é o bastante.
que acaba indo trabalhar em campanhas de marketing para arrecadar fundos e incentivar os soldados. O uniforme usado nos shows é muito similar ao original dos quadrinhos, incluindo essa asa para fora da máscara, além do formato de seu escudo, que nem sempre foi redondo. Repare que até o Tio Sam agora foi substituído pelo Capitão. Steve chega a gravar um seriado, referência ao fato do Capitão América ter seu próprio seriado na década de 40. É mesmo? Essa é uma recriação em live action da capa de Capitão América número 1, com o herói nocauteando Hitler. E por falar nesse quadrinho, é exatamente a revista que os garotos compram na banca. Maneiro. Já sabíamos que os quadrinhos existem no CM, pois em Homem de Ferro 2, Tony Stark encontra essa mesma edição numa caixa de seu pai. A atriz que pede um autógrafo ao Capitão viria interpretar a mãe de Peter Quill, como eu citei no vídeo sobre Guardiões da Galáxia, link nos cards. Após ser questionado sobre isso, o diretor James Gunn respondeu com sarcasmo, dizendo, ela é a avó de Peter, inventei agora. Apesar de ser uma referência visual óbvia, o palco possui o design do escudo do Capitão América. Isso se torna interessante, já que até este momento o herói não possuía o escudo redondo como conhecemos. Já tá Após ser humilhado durante uma apresentação, Steve se desenha como uma atração circense, mesmo desenho que veríamos em Guerra Civil. O outro parece um prenúncio do que presenciaríamos no final do filme. Essa peça lembra muito o reator Ark. Sim. Levando em conta que as armas da Hydra emitem o mesmo som que os canhões de Tony Stark. E um desenho parecido com o Tesseract estava no diário de Howard Stark em Homem de Ferro 2. Definitivamente não é coincidência. Não tenho certeza disso. O grupo de soldados que o Capitão América salva é composto por personagens das HQs, que alguns integravam a equipe dos Comandos Selvagens. Que maneiro. Este é Dan Dugan, Gabriel Jones, Jake Sterner, James Montgomery e Como é que Jim ele sabe? Morita, avô do diretor da escola de Peter Parker. Olha a foto dele bem aqui. Enquanto o pessoal escapa, Dugan grita sua famosa frase nas HQs. Ai, que maneiro, Devido ao gente. ataque à base da Hydra, o Dr. Zola foge, levando alguns de seus projetos. Neste aqui está seu traje dos quadrinhos. Durante o encontro do Capitão e o Caveira Vermelha, constatamos que o vilão tem super força, algo que foi prenunciado anteriormente, quando arrastou o sarcófago, cujo 3 homens juntos não conseguiram. Faz sentido. Embora Stan Lee não tenha co-criado o Capitão... Mas aí não tem a origem dele, né? Então o primeiro Vingador não é o primeiro filme. O quê? A origem do É o primeiro Caveira? filme por enquanto, né? Mas... Qual? Não tem a origem do Caveira. Ah, tá, mas ele é E vilão. ele veio antes. Sim, mas ele é vilão. Do primeiro Vingador. Sim. Mas não antes dos outros. Mas Sei lá o que tem, mas... Oi, Cleiton, boa noite. Conseguiram. Embora Stan Lee não tenha co-criado o Capitão América, ele ainda faz sua tradicional aparição. Ao seu lado está Reb Brown, que interpretou o herói na década de que 60. maneiro. No decorrer da cena do trem, vemos Buck segurando o escudo do Capitão, uma referência ao fato dele ter se tornado o Capitão América nos quadrinhos. Logo depois, Buck cai do trem e só iríamos vê-lo novamente em Capitão América, o Soldado Invernal. Nossa, ele tava... Meu Deus. Steve Rogers coloca o escudo na frente da moto, um aceno visual ao filme de Capitão América de 79, onde ele fazia a mesma coisa. Que legal, o escudo era Anteriormente, vimos transparente. essa moto sendo montada no laboratório de Stark. Além da cena da floresta, lembra muito a perseguição de Star Wars. O diretor de Capitão América trabalhou também na produção de O Retorno de Jedi. Caralho. Quem entrega o escudo para Cap é Montgomery. Pode precisar disso. Isso não é aleatório, pois nos quadrinhos ele se torna o Union Jack, a versão britânica do Capitão América. E Steven se segurando numa corda é muito parecido com a cena de Indiana Jones no Templo da Perdição, quando o Indy embarca num carrinho da mina. Outro filme em que o diretor trabalhou. Mano, E é uma muito legal. referência bem inusitada, quando o Coronel Phillips aperta um botão vermelho para ir mais rápido. Se você assistiu MIB, deve lembrar do famoso botão que faz o carro correr. Todo botão vermelho não pode apertar e... Além do que, está escrito K no botão, mesmo nome do É a letra personagem de dele. Tom Lee Jones em MIB. Quando o Caveira Vermelha segura o Tesseract, se parece bastante com as artes dos quadrinhos, em que ele segura o cubo cósmico. Mais algumas cenas inspiradas no trabalho anterior do diretor em Indiana Jones, e o Caveira Vermelha é levado para algum lugar, que descobrimos posteriormente se tratar do planeta Vormir. Pô, não ia lembrar nunca disso, Após a gente. suposta morte de Steve, Stark busca por seu corpo. Imagina Quando que ela encontra o sofreu, Tesseract, tadinha. Peggy recebe os arquivos do Capitão, com a foto que veríamos na mesa dela em Vingadores Ultimato. Assim voltamos aos dias atuais, com Steve acordando no futuro e conversando com Nick Fury. Existem alguns Queria ver detalhes ele se sutis que eu... adaptando a vida, né? Tem a série da Agente Carter.
E aí não é sobre ela? É sobre ela, Agente Carter. E como é que mostra ele? Não mostra o período que ele não tá. Como é que ela ficou? Não, quero saber como ele se adaptou. Ah, como ele se adaptou? Como assim? Porque ele veio dos anos 40, ele chegou nos anos 2000 e caralho, com celular, com TV, Ah, ele foi LED, aprendendo tudo logo, né? Teve que aprender. Na base. Ah, tá, tu queria ver. Eu não citei, como o traje dos capangas, que são similares aos quadrinhos. Além desses caras com lança-chamas, que lembram muito a primeira armadura de Tony Stark. Então, se conhece mais algum detalhe, é só comentar. Tá bom. Eu vou recomendar 2 vídeos que postamos anteriormente e que você não pode perder. Um deles... Muito louco, como eu vi o filme e não lembro de determinadas coisas, né? Vi 3 vezes esse filme, esse filme é longo, acho que é por isso, porque é com tanta coisa que acontece nesse filme, que é longo. Aí tu eu acaba... esqueci totalmente do... Sabe o que é? Às negócio vezes você atualmente deve desligar. Não, sabe qual é o problema também? O quê? Vou dizer. Quem tá vendo Capitão América, o primeiro, por mais que na ordem cronológica seja o primeiro, talvez não seja o melhor para contextualizar. Você falou do Caveira Vermelha, falando, ele não foi o primeiro. O Caveira Vermelha não era americano. Ele não era Vingador. Eu tô falando que ele é Vingador, não. Tô falando que, tipo, primeiro que eu quis dizer é porque esse é o primeiro filme que dá a largada. Sim. Mas o Caveira Vermelho é antes disso. Mas aí tem diversas coisas antes disso. Sim. Ah, então. Mas o que eu tô querendo dizer do negócio, o que eu tava falando? Acompanhar todo mundo fazendo teoria junto. Mas não, deve ter sido insuportável. Brincadeira. Gente, muito maluca, legal. Maluca. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Se gostar, deixa o like, se você for inscrito. Compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.